do nosso querido irmão Fernando Agarês. Vai falar um tema muito interessante, que é da epigenética ao amor. Professor Fernando. Então, vamos aqui fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, a página intitulada Agir de Acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto do que o de simples campo para nossas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, o reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como, então, conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos no mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé, em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Então, com essa página de ambientação, vamos agora elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a tua presença, rogando as tuas bênçãos, rogando o teu amor, sobre todos que nesse momento se encontram nessa sala virtual, todos os familiares, todos os lares aqui representados. Rogamos, Senhor, também por esses irmãos que se acham em nosso caderno de pedidos, tantos outros que não sabemos onde se encontram, mas que nesse momento a espiritualidade maior, os trabalhadores incansáveis da nossa casa, ligados à colônia Verde Esperança, possam levar o amparo, o lenitivo da tua bênção, da tua luz, para cada coração que sofre, para cada criatura que passa por dificuldades aqui na Terra. A nossa querida Macaé, na qual estamos fisicamente instalados, a nossa casa, se encontra no momento de retomada de casos da Covid, aumentando de forma acelerada. E nós gostaríamos de dedicar essa reunião a todos aqueles que nesse momento passam por dificuldades, que possam, Senhor, receberem as tuas bênçãos de amor, que possam ter acesso à rede de serviços e possam receber as orientações necessárias de uma forma precoce para que essa doença não se aprofunde e não leve a consequências mais trágicas. Realmente, Senhor, é um momento de muita reflexão e de cuidado, e nós gostaríamos de dedicar essa reunião da noite de hoje a todos aqueles que estão sendo acometidos por essa virose, por esse vírus que tem assolado a humanidade inteira. Tudo isso tem uma razão de ser. E nós, Senhor, temos que compreender, aceitar e ressignificar, entendendo as possibilidades e as necessidades que nos cabem. Amém. E assim, Jesus querido, possamos receber de Ti o Teu amparo, a proteção e a assistência necessária. Rogamos também, Senhor, pelo nosso irmão Fernando Agarês, que hoje vem trazer
reflexões muito importantes sobre a epigenética, que com certeza vai nos clarear, ampliar o conhecimento a respeito desse tema tão atual e tão importante. Que cada um dos irmãos aqui presente possa aproveitar a oportunidade desse conhecimento e que ele possa nos trazer orientações importantes, Senhor. E assim, Jesus querido, em teu santo e doce nome, em nome do nosso querido patrono Júlio Olivier e dos demais trabalhadores incansáveis da Colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, nós pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião na tua santa e doce paz. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Então, passamos a palavra ao nosso irmão Fernando Agarês, que vai nos brindar com esse assunto tão interessante. Assunto novo para muitos aqui, com certeza. Então, aí está, nosso irmão Fernando, que já retorna à nossa casa pela segunda vez como palestrante, mas que está aqui conosco, desde o princípio até o fim, né, Fernando? Isso, com se muito Deus quiser. prazer. E aprendendo muito sempre. Sempre. Uma boa noite, então, para os nossos irmãos, nossas irmãs. É muito bom a gente poder dividir nossas reflexões, né? E esse tema é esquisito, o título da epigenética ao amor. Na verdade, o escopo desse estudo envolve o planejamento encarnatório, as doenças dos nossos corpos com amor. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Relacionar planejamento encarnatório, patogenias, doenças do corpo material, do corpo espiritual, isso com o amor, esse sentimento fundamental para o nosso progresso. Como sempre, eu gosto de passar algumas informações iniciais para a gente utilizá-las no final, na reflexão em si. Então, a primeira coisa a lembrar é que a ciência reducionista do homem, ela quer explicar tudo com a noção que se tem aqui na Terra de matéria, de energia. Só que nós espíritas sabemos que existe uma infinidade de outras de formas de matérias e que não nos é dado ainda conhecer. Mas os espíritos falaram a Kardec, lá no século XIX, que existia uma energia matriz que permeava todo o universo. Então, vácuo, na verdade, nem existe. O que existe permeando o todo é o que, na época, foi passado a Kardec como fluido cósmico universal. Outra coisa importante, que eu nunca abro mão, quando eu tenho que fazer qualquer estudo, tenho a oportunidade, é lembrar para os nossos companheiros os princípios fundamentais da nossa doutrina. O ser inteligente que tudo criou, cria e criará sempre, Deus. Os espíritos dele, a partir dele, foram formados, né? Somos nós, imortais, criados simples e ignorantes, que vivenciamos em vários mundos, em várias matérias, e vamos assim nos depurando, sublimando, purificando e nos aproximando do nosso Pai. E isso se dá em vários mundos, sempre um ajudando ao outro, sempre nos comunicando, como estamos fazendo aqui nesse momento. Outra coisa importante nós relembrarmos é a lei de causa e efeito. Acaso não existe, né? Eu costumo dizer que acaso, sobretudo no meio científico, é como etc. Quando lá o pesquisador está escrevendo, não lembra, não sabe mais, tá com um etc aí, toca um etc aí e vamos nós. Acaso não existe. Então, todos os nossos atos, que são escolhas decorrentes de nossas escolhas, fruto de uma característica marcante nossa, fundamental, que é o livre-arbítrio, sempre produzem efeitos. Quando essas escolhas contrariam as leis divinas, demandarão reajuste nessa ou noutra encarnação de várias formas. A mais comum, ou uma das mais comuns, são as patogenias, doenças. Mas nunca podemos esquecer o que está em Pedro, que o mestre nos ensinou. Tendo, antes de tudo, ardente amor uns
para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Eu vou pedir permissão para substituir essa palavra, porque eu tenho uma barreira com a palavra pecado. Eu prefiro usar a palavra equívocos. O mais erro que nós tenhamos, sempre o amor vai cobrir a multidão desses erros que nós cometemos e nós vamos para frente. É um dos grandes consolos da nossa doutrina. Então, os reajustes, em geral, no nosso mundo de transição, é feito muitas vezes pelas dores, pelas doenças, pelas patogenias. Quem nunca ouviu essa frase? Que Deus é esse que fez isso comigo? Quando nós estamos numa situação de fragilidade. Por que eu? Existe um tipo de doença em que um dos estágios dela é esse questionamento. Primeiro, a gente não acredita, porque é uma doença que tem uma carga muito grande e ela tem um componente espiritual, seguramente. Então, nós questionamos no segundo momento por que eu tenho essa doença. E depois nós vamos modificando, vamos aprendendo e a coisa vai se internalizando e vai se ajustando. Não podemos jamais esquecer que a bondade e a misericórdia de Deus nos possibilitarão sempre, sempre o reajuste necessário, o que for necessário, e o suficiente para o nosso progresso, seja moral ou intelectual. Qual é o caráter geral das doenças? Nós temos doenças espirituais e doenças materiais, do corpo material, do corpo físico. Por conceituação, a doença é consequência de alteração no padrão das energias que estão circulando no nosso corpo. O nosso corpo material, ele é constituído por uma quantidade, na física eles chamam de quanta, de energia, aglomerado, formando as moléculas, né? Os átomos, as moléculas, as substâncias, as células, os órgãos, por aí afora. Então, qual é a relação das doenças com a lei de causa e efeito? Existem várias percepções. Primeiro é a perda de harmonia, é a perda da homeostasia. Qual o significado dessa palavra? Homeo significa semelhante, estasia, situação. Os nossos corpos materiais e o corpo espiritual também, a cada momento da nossa existência, ele busca equilíbrio. Existe, então, um conjunto de mecanismos que nos possibilita atingir esse equilíbrio. Por exemplo, quando nossa companheira que está em Brasília está hoje com muito frio, ela está arrepiada, não está suando. Mas o companheiro que está em Saquarema está um calor danado em Saquarema. Então, está suando, está perdendo água pelos poros, a água evapora e retira o calor. Tudo isso por quê? Para que as nossas células mantenham uma temperatura constante. Porque se a temperatura subir muito, a substância orgânica mais nobre do nosso corpo, a proteína, se destrói. A célula para de funcionar, a gente morre. Por isso que a gente não pode ter febre muito alta. E, ao mesmo tempo, também, se a temperatura baixar demais, elas se tornam inativas. Ou seja, o nosso corpo, por uma infinidade de mecanismos, busca sempre uma harmonia. Então, a doença é uma perda de homeostasia, uma perda de harmonia interna. Existe uma conceituação mais ampla, e essa que é importante, essa conceituação de doença, é a percepção biopsicossocial, porque ela inclui vários elementos, não só os fatores biológicos, genéticos, bioquímicos, biofísicos, mas também fatores sociais, fatores culturais, socioeconômicos e fatores espirituais, fatores psicológicos, né? Estado de humor, personalidade, o nosso comportamento, as nossas obsessões. As origens das doenças, elas podem ter a capacidade de passar de um para outro, são as hereditárias, genéticas, aquelas que nós adquirimos durante a formação do nosso corpo, ainda quando embriões, dentro do organismo materno, aquelas que nós adquirimos por escolhas em função de em determinados ambientes e as espirituais. Então, essas são as 4 origens básicas das patogenias, das doenças. Nunca podemos esquecer a grande síntese da doutrina espírita. Deus, a inteligência suprema, nos originou simples e ignorantes, espíritos ligados a esses corpos materiais,
né? E esses espíritos, nós, vivenciando em vários mundos, através das encarnações, vamos nos transformando, modificando o padrão vibratório perispiritual e nos aproximando do nosso Pai cada dia mais. E o mundo que nós estamos hoje não é a nossa meta ainda, né? Não é um mundo puro, onde só se vivencia amor e bem. Nós estamos num mundo, né, nós sabemos disso, num mundo de provas e expiações, começando uma transição para o mundo de regeneração. No nosso mundo atual, o mal ainda predomina, né? No mundo de regeneração, o mal não vai mais predominar. Ele vai existir, mas não vai predominar. E o nosso corpo físico? Para a gente poder explicar essa relação entre o espírito e as patogenias, temos que ter uma clareza do que seja essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo material, que nos foi concedido no plano espiritual. Ele é formado por unidades biológicas, são as células, isso que é diminutivo de célula, foi o termo utilizado quando foi cunhado. São cerca de 10 trilhões de células, mais ou menos, formando o nosso corpo que nos foi emprestado, né? Esse corpo ele é formado por tecidos se juntam em órgãos e os órgãos formam os sistemas, diversos sistemas. É uma máquina maravilhosa. Mas um homem, com todo seu orgulho científico, não conseguiu fazer uma coisa minimamente parecida. E quando é que surgiram esses corpos materiais que nós estamos ocupando agora? Nós chegamos aqui há pouco tempo com esses corpos. Na verdade, nós já ocupamos outros corpos com menos possibilidades do que esses atuais. E futuramente, seguramente, existirão corpos mais perfeitos do que esse. Nos mundos mais perfeitos, mais evoluídos, os corpos são mais perfeitos, como os espíritos nos dizem. O nosso planeta, segundo a ciência do homem, existe há aproximadamente, do nosso tempo, 5 bilhões de anos. E a vida em torno de 2,5 a 3 bilhões de anos atrás. Nós, encarnando como espírito, provavelmente temos muito pouco tempo aqui. Nós, no início, ocupávamos corpos com muita possibilidade pouca de exercício do livre-arbítrio, porque havia uma limitação. Então, nós temos lá as espécies de Australopithecus, que são chamados de hominídeos, precursores da espécie atual, o Homo sapiens, 2,5 milhões atrás, o Homo habilis, 2 milhões. Nós chegamos aqui há pouco tempo, 200, 300 mil anos atrás, esses corpos nós estamos utilizando agora. Mas qual é o grande diferencial dessas transformações progressivas? Está aqui, e que tem uma relação para a explicação final. Veja, quando nós ocupávamos um corpo desse aqui à esquerda, da Australopithecus robusto, veja essa estrutura aqui que é o cérebro. O cérebro é formado pelo tecido que é o último a constituir o corpo físico. Olha que interessante, é justamente quando o espírito domina o corpo, que é na puberdade, né? O sistema nervoso é o tecido, é o sistema mais especializado do nosso corpo material. Ele é formado por células que estabelecem redes, transmitindo impulsos nervosos. Então, é através dela que nós, espíritos, vamos atuar sobre o corpo material. É o despachante do corpo material para nós, o cérebro. Esse cérebro aqui tinha apenas 600 mililitros, pouquinho mais de meio litro. Então, tem uma quantidade X de redes neurais. Aqui à direita, o Homo sapiens, o cérebro tem um volume de 1,6 litros, 1.600 mililitros, quase 3 vezes mais, né, do que do outro. Então, nós temos muito maior capacidade de exercer o livre-arbítrio, desenvolver a intelectualidade. O espírito pode se expressar nesse mundo que está com muito mais propriedade do que quando a gente ocupava um corpo desse primitivo. Veja, é como eles nos dizem, lá na mensagem 118 do Fonte Viva, que é um livrinho de mensagem, a mensagem em nossas tarefas, Emmanuel coloca tudo nos ciclos da natureza obedece ao espírito de sequência. Há uma sequência progressiva, que é trabalho, seguramente no plano espiritual, de experienciações para a melhoria dos corpos aqui na Terra.
Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, leia, eu chamo esse livro, A Gênese, que é o último livro do Pentateuco kardeciano, eu chamo de patinho feio, porque, em geral, tem pessoas que não gostam de estudar esse livro, que acham é muito complicado. Mas não, se a gente se juntar 2, 3, fica fácil, tranquilo, é uma beleza. E quanto ensinamento tem ali? Ele foi publicado na segunda metade do século XIX, 6 de janeiro de 1868. E lá você vai encontrar vários temas relacionando essa estrutura corpórea do homem. Vale a pena. Quem não estudou, né, quem não leu, sobretudo, leia esse livro. Vale a pena mesmo. Bom, e é nessa mesma época em que é publicado esse livro que surge uma ciência nova, chamada genética. É a ciência que estuda a passagem das características do corpo material de um ser para outro e da variação que ocorre durante essas transmissões. Interessantemente, veja quando foi publicados os trabalhos primeiros sobre genética, em 1865. É quando estava sendo publicado aquele livro Céu e Inferno. Está aqui ó, o Pentateuco com as suas datas de publicação. Aqui, ó, o Céu e... Eu gosto de chamar esse livro Céu e Inferno de Inferno e o Céu, porque a segunda parte dele é um verdadeiro céu. É uma beleza depoimento do Espírito. Eu aprendi muito com esse livro. Pois muito bem. Aqui à direita está vamos dizer assim, o primeiro a trabalhar com genética sem conhecer cromossoma, DNA, essas coisas que são comuns hoje em dia. Foi um beneditino chamado Gregório Mendel, que, através da linguagem da matemática, supôs um mecanismo de transmissão de característica lá das ervilhas de cheiro, né? Então, ali começava, na segunda metade do século XIX, juntamente com o desenvolvimento do espiritismo, uma nova ciência da hereditariedade. As coisas não acontecem ao acaso. O progresso hoje foi muito grande da genética, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, né? Aí a gente sabe que acaso não existe. Então, nós temos aquela relação na fecundação, quando o espírito vai encarnar, há uma preparação no plano espiritual, há uma configuração energética do ADN, são separados espermatozoides, são separados óvulos na consecução daquela fecundação para aquele espírito reencarnante. Está aqui no microscópio Scania, à esquerda, um óvulo e um monte de espermatozoide, e aqui é um fato interessante, eu não sei se dá para perceber aí, é o núcleo do óvulo aqui, ó, se juntando com o núcleo de espermatozoides, 2 núcleos se fusionando. É a partir desse momento, como os espíritos nos explicam, que o perispírito do reencarnante começa a se ligar, a se correlacionar energeticamente com as estruturas que tem aqui dentro. Está aqui o núcleo do zigoto, agora visto no microscópio eletrônico. Veja, a aparência é assim, um negócio cinza, né? Mas tem uma época da vida da célula, do zigoto, e que as estruturas que estão ali, elas vão se condensando e ficam mais visíveis, vão se individualizando. Essas estruturas que foram descobertas em 1909, lá no século XX, início do século XX, recebeu o nome de corpo corável, porque eles botavam um corante azulado, a coisa ficava muito visível. E veja, parece um xizinho, né? São 46, né? Todos os indivíduos, quase todos os indivíduos da espécie humana têm suas células do corpo, 46 desses macarrõezinhos aqui. A gente pode arrumar eles, porque, na verdade, eles são iguais 2 a 2, porque 23 vieram do espermatozoide e 23 vieram do óvulo. E cada um que tem no espermatozoide tem um correspondente em forma e tamanho no óvulo. Quer ver isso aqui feito? Olha aqui, ó, no alto direito. Uma célula feminina com os 46 cromossomas. De cada parzinho desse, um veio do pai, veio pelo espermatozoide, o outro veio do óvulo. Ok? E aqui estão os cromossomas, cujas informações vão determinar o sexo do reencarnante, do corpo do reencarnante, né? Que, na verdade, foi determinado no plano espiritual. E aqui é a célula masculina. A diferença é que a célula masculina normal, ela tem um cromossomazinho com os braços bem pequenininhos e fica parecendo um Y. A gente chama de cromossoma Y. Né? Então, está aí. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Eu repito sempre as coisas, tenho mania de ficar repetindo.
Então, agora nós vamos ampliar o cromossoma, somos super dotados, estamos vendo, então, um cromossoma com a sua estrutura interna. O cromossoma tem dentro dele uma substância que tem uma estrutura que parece uma dupla hélice, são duas fitas enroladinhas. É o ácido desoxirribonucleico, que a gente conhece mais pela sigla inglesa, DNA. E está associada à substância orgânica mais abundante do nosso corpo, são as proteínas. Então, cromossomo, o que é? É ADN com proteína. Então, é lá no plano espiritual que são determinados, são codificados os grupamentos energéticos que vão formar essa estrutura chamada DNA. E é aí, a esse nível, que o perispírito começa a se ligar. Na época de Kardec, os espíritos disseram para eles, se liga célula a célula. Né? Mas, na verdade, a gente hoje já sabe que o espírito, o perispírito, vai se ligar no ADN dos cromossomas. E que nada mais é do que fluido cósmico universal modificado, o DNA. É da matriz energética modificada. Então, explicando de outra maneira, está ali no alto aqui a célula com seus cromossomas, o cromossoma com seu DNA dentro. Bom, o DNA é como se ele fosse formado por 4 tipos de tijolos. São chamados de nucleotídeos. Tá? Esses 4 tijolos se arrumam de tal maneira entre essas duas fitas, constituindo essas duas fitas, formando uma sequência. Tijolo A, tijolo G, tijolo T, tijolo A, enfim, forma um código, como se fosse o cartão perfurado lá da loteria esportiva, nem sei como é isso hoje, mas seria nesse estilo. Então, cada pedacinho desse DNA a gente chama de gene. E o gene é o que constitui o código genético, então. E o que faz o gene? Ele forma a substância orgânica, é ele que determina que proteína, a substância orgânica mais abundante do nosso corpo, será formada. Então, o gene forma a proteína. E o que faz a proteína? Faz tudo. A proteína é que estrutura a célula e que diz como a célula funciona, o que ela vai fazer. Não podemos esquecer que 75% desses corpos, 75% dos nossos corpos materiais, formados por água. 15% é proteína. Veja, 90% do nosso corpo é água e proteína. E o resto é de gordura, de açúcar e óleo dos elementos, normalmente. Então, repetindo mais uma vez, fazendo uma analogia, para depois a gente partir para coisa nova. Então, está aqui no alto à esquerda a célula com os cromossomas, o cromossoma com o seu conjunto de genes, que nós chamamos de genoma. Está aqui o ADN desse cromossoma, que, no caso da espécie humana, ainda não se sabe exatamente, mas supõe-se que nós tenhamos 20 a 25 mil genes, que formam todas as proteínas necessárias para a conformação do nosso corpo material. Então, esses códigos, quando traduzidos lá no citoplasma da célula, formam as proteínas, que são de vários tipos. É como se fosse a comparação interessante que é feita nesse slide. Aqui está a placa do seu telefone celular ou do seu computador. Então, essa placa tem um conjunto de códigos, tem um processador que processa códigos, aplicativos, e que diz como é que o celular vai funcionar. Então, a mesma coisa, as proteínas são formadas, vou dizer como as comunidades de células vão atuar nessa maravilhosa máquina que é esse corpo material. Em suma, o gene forma a proteína e a proteína característica. E a genética estuda os genes. E o conjunto de genes dos nossos corpos chama-se genoma. Até o início dos anos 40, a visão dessa ciência reducionista do homem era de um determinismo a toda. Ou seja, era o império do gene. Dependendo do gene que você tem, assim vai ser tua vida. Será que é isso mesmo? Só o gene determina a nossa encarnação? Para nós espíritas já teria um confronto. Pô, então para que eu preciso de livre-arbítrio? Se minha vida vai ser dessa maneira, determinado pelos genes. É um determinismo genético. Só que surgiu, nos anos 40, uma nova ciência. E essa ciência, ela é além da genética. Epigenética é sobre, além. Então, além dos genes, que vai além da materialidade. É essa ciência que permitiu
nós relacionarmos definitivamente matéria e espírito, doenças com sentimentos. Um biólogo norte-americano, professor da Faculdade de Medicina lá de Stanford, ele publicou, inclusive, um livro chamado Biologia da Crença, Bruce Lipton, não sei se vocês ouviram falar. Eu prefiro usar um termo biologia do amor. A epigenética é a biologia do amor. É o sentimento explicando muitas coisas que acontecem em termos de nosso exercício de livre-arbítrio. Especificamente, o que seja epigenética? É toda variação que acontece no nosso corpo material, mas não é devido à expressão dos genes. E são características que a gente adquire durante a nossa encarnação e que depois nós passamos para a nossa prole. Ou seja, o meio ambiente tem um papel tão importante quanto os genes. Em determinadas situações, se nós considerarmos o mundo espiritual, até mais importante que a nossa configuração genética. Hoje, existem trabalhos científicos, não é filme do TikTok ou vídeo do Facebook ou do WhatsApp, não, são trabalhos publicados nas ciências científicas, colocados sob análise da ciência de hoje. Então, a ciência de hoje tem comprovação que os hábitos nossos de vida e o ambiente onde nós vivemos podem modificar a dinâmica, o funcionamento dos genes. Pode bloquear os genes, pode acelerar o funcionamento dos genes, pode diminuir o funcionamento dos genes, e aí nós podemos dar uma infinidade de outras explicações para a origem das doenças. A herança epigenética, como eu acabei de falar, corresponde a pequenas mudanças na dinâmica, no funcionamento do DNA, né, que constitui os genes, e, consequentemente, das proteínas que estão lá envolvidas com o DNA. Isso que é o novo. Né? Então, olha só esse slide que mostra aqui, ó, várias situações ambientais. O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Né? Por enquanto, vamos ficar só no plano material. O que eu estou comendo? Onde eu estou vivendo? Né? Pensa nessa situação que nós estamos vivendo hoje da epidemia. Quantas modulações, quantas variações os nossos corpos material e espiritual estão submetidos na vivência do dia a dia. Né? E essas mudanças que são provocadas em nossos corpos, elas podem ser passadas por nossos descendentes. Então, como é que funciona isso? Nós vamos fazer uma comparação, vai ficar fácil. A gente vai ver direitinho como funciona. Vocês conhecem esse interruptor, tipo de interruptor dimmers? Quem tem ventilador de teto em casa, com certeza tem ele. O interruptor dimmer é um interruptor que fornece energia para o sistema ou bloqueia energia, liga ou desliga. Mas, além de ligar e desligar, se você girar ele, ele aumenta a quantidade de energia fornecida para o sistema. Se você girar para o outro lado, diminui, pode desligar. O ventilador do teto é assim, a gente liga um botãozinho, aí ele começa a funcionar. Se a gente empurrar a alavanquinha ou girar o botãozinho, o ventilador vai funcionar mais rápido ou vai funcionar mais devagar. Então, o marcador epigenético, que é o agente que provoca a modificação na atuação dos genes, é isso, é um interruptor. Ele liga ou desliga o gene, acelera ou retarda a ação do gene. E isso tem implicações mil, porque vai determinar, numa certa hora, formar tal proteína, daqui a pouco não produz mais, daqui a pouco produz muito e daqui a pouco produz pouco. Então, é isso, o marcador epigenético, vamos ver aqui nessa figura. Está aqui o ADN, está vendo esse enroladinho? Aqui a proteína que normalmente fica associada, as proteínas estruturais que ficam associadas ao DNA. Mas veja, umas bolotinhas aqui vermelha, amarelinha, não sei se vocês conseguem perceber, azul, verdinha. Isso são elementos que não fazem parte do DNA. São fatores externos, pode ser uma substância química, um fator físico, mas que interfere na expressão dos genes que estão aqui onde ele está ligado, nesse pedaço. Pode acelerar a produção de proteína, fazer com que esse gene atue mais rapidamente, pode retardar ou pode mesmo bloquear. E aí nós vamos explicar um monte de coisa. Então, definindo, marcador epigenético é um conjunto de fatores, de sinalizadores bioquímico-físicos,
ao longo de todo o conjunto de genes, ao longo de todo o genoma, e que responde aos sinais do meio ambiente. Olha que importante, responde aos sinais do meio ambiente. E depois, então, dependendo do que ele recebeu do meio ambiente, ele liga ou desliga os genes, aumentando ou reduzindo a atividade. Vamos dar uns exemplos. Primeiro, vou dar um exemplo da natureza, nós vamos dar um exemplo da natureza, depois um exemplo laboratorial, depois um exemplo humano. Quem não ficou, quando criança, admirado, se não estupefado, ao saber que a lagarta virava uma borboleta? Mas como que a lagarta pode virar borboleta? Se eu pegar as células da borboleta e estudar o DNA dela e da lagarta, são exatamente iguais, é o mesmo DNA. Mas as células que estão conformando essa lagarta são diferentes, que estão formando a borboleta, para dar forma diferente. Então, o que acontece? Existe algum fator, veja, isso não acontece durante todo o ano. Tem certos períodos em que varia a luminosidade, a umidade, a pressão ambiental. Ou então, quando o inseto, por exemplo, está num estresse grande, acontece esse fenômeno que nós chamamos de metamorfose da borboleta, a transformação da lagarta em borboleta. Na verdade, existe fatores ambientais que modificam a atuação dos genes, provocando a formação de novas proteínas, modificando as células e, consequentemente, modificando o indivíduo. Isso é um exemplo clássico de ação epigenética. Um outro exemplo. Então, aqui, o mesmo conjunto de genes, seja da lagarta, seja da borboleta, se expressam de forma diferente conforme o estágio da vida. E são fatores ambientais que provocam essa mudança. O segundo exemplo que eu vou dar é dos ratinhos de laboratórios com o cheiro do medo. Que é isso? Existe uma substância chamada acetofenana. É uma substância que dá cheiro nos alimentos. A indústria bromatológica utiliza muito para dar cheiro de morango. Na verdade, não lembra morango, não, mas a gente acaba associando. Tudo quanto é frutos vermelhos. Então, é uma substância para dar odor, é um aromatizador de alimentos. Então, fizemos a seguinte experiência. Eu não. Pegaram a ração dos camundongos de laboratório e colocaram acetofenona. Então, a ração fica com cheiro muito forte. E aí colocaram para o camundongo comer a ração. Só que, quando ele foi comer a ração, aplicavam a ele um pequeno choque elétrico. Depois de um certo tempo, repetindo esse experimento, dava a ração com cheiro, dava um choque elétrico. O camundongo começou a rejeitar a ração. Daqui a pouco, um pavor daquele cheiro. E aí é que vem o novo. Os cientistas analisaram que, depois de um certo tempo, havia uma quantidade de células nervosas maior nas fossetas nasais dele. Havia ocorrido uma modificação nessa estrutura que percebe o cheiro. Né? E o que é mais importante, os filhos desses animais de experiências e os netos deles apresentavam o mesmo efeito, sem nunca ter conhecido os pais, sem nunca ter conhecido os avós. Botar a ração com cheiro, o ratinho já fugia. Eles não tinham levado choque nenhum, não deram choque nenhum nesses ratinhos aqui. Ou seja, esse efeito ele passava de geração para geração. Ou seja, todos eles tinham neurônios extras. Interessante, não? Tem algo mais além da genética. Né? A causa disso são os marcadores genéticos. Toda vez que aquilo chegava ali, a estrutura do organismo respondia àquele fator ambiental através dos marcadores genéticos. E, por último, um exemplo humano. Aqui é o mapa da Suécia, né? Uma cidadezinha localizada lá no Círculo Polar Ártico, Överkalix, na Suécia. Essa cidade tem uma coisa singular. Lá existe o registro da vida das pessoas desde a Idade Média, desde 1475. Né? Não é só a idade, nasceu de fulano, beltrano, tal, não, tem da forma de vida, como viviam as pessoas, tudo anotado. Então, serviu para uma experiência
do pesquisador do Instituto Karolinska, tá? Analisar a conexão entre desnutrição e problemas de saúde. No século XIX, houve a praga da cólera, a epidemia da cólera, e grupamentos familiares dessa cidade passaram muitas privações. O interessante é que os filhos dessas pessoas que passaram privações e os netos apresentavam um índice de doenças cardiovasculares e de diabetes muito baixo, contendo uma sobrevida maior que aqueles descendentes dos que não tinham passado fome, passado privações, de mais de 32 anos. Ou seja, alguma coisa aconteceu com essa transferência de características desse pessoal que passou privação, afetando os organismos daqueles que não tinham passado privação, não tinham passado privação. Ou seja, essa turma aqui, os descendentes viveram menos de 32 anos do que aqueles ali. Interessante também, não? Não quer dizer que a gente vai ter que passar fome para os nossos filhos e netos crescerem mais, né? Viverem mais. Tudo tem seu tempo. Existe uma programação espiritual, que é justamente agora o momento em que nós podemos entrar efetivamente na reflexão de hoje. Então, qual é a relação entre o meio ambiente e nossa dinâmica encarnatória? Os hábitos de vida e o ambiente social, conseguimos mostrar, espero, influenciam na nossa vida. Mas existem também fatores espirituais, que é o que nós acrescentamos a partir de agora, um ambiente espiritual. E vamos abrir, aqui é bom que nós podemos abrir o Livro dos Espíritos rapidinho, né? Já estamos na questão 459 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Responde os espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Essa questão quase todos os espíritas conhecem. Ora, nós vivemos num ambiente de variação, de modulação, e que, consequentemente, pode ter interferência no nosso corpo, a nossa dieta alimentar, né? Se eu conheço pessoas que adoram comer só hambúrguer, pizza, e depois acaba passando mal, pode nem chegar na hora da reunião espírita. Né? Então, é uma escolha. Nós vivemos em ambiente. Eu posso viver em Saquarema, como posso viver em Macaé, como eu posso viver no Nordeste, posso viver no deserto Saara, eu posso viver lá no Círculo Polar Ártico. São escolhas. Só que todas essas escolhas promovem variações nos nossos corpos. Olha aqui à direita, olha quem está aqui, ó, de exposição a doenças. Né? Está aqui o coronavírus, aqui, ó, provocam modificações. Quantos companheiros nossos agora não estão passando por um processo de dificuldade, desarmonia física? Então, nesse momento, né, o apoio espiritual é fundamental para que a harmonização espiritual ajude na recuperação física, na recuperação da harmonia física. Né? Nós vivemos substâncias químicas, drogas, situação financeira, o que nós estamos comendo, o que mexe com o nosso organismo internamente, que remédio nós estamos tomando. Né? Remédio, eu costumo dizer que remedeia, não cura. Às vezes tomamos uma substância, conserta uma coisa e piora a outra. Né? A busca de alternativas, ou seja, o nosso meio ambiente tem um volume de modificações muito grande. Mas está faltando aqui os fatores espirituais. Afinal, nós vivemos num mundo de provas e expiações. E espíritos podem interferir, como os espíritos falaram a Kardec, nas nossas escolhas, implicando em doenças, seja no corpo material, seja no corpo espiritual. Emmanuel, no livro O Consolador, lá na parte quinta, no item 5 da primeira parte, no item 96, nos explica que as moléstias do corpo têm ascendentes espirituais? Responde Emmanuel: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. A patogenia é um conjunto de inferioridade do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos
definitivos. Olha que coisa importante. Não há como nós dissociarmos o que acontece com o nosso corpo físico do corpo espiritual. Então, hoje, a ciência do homem ela já comprovou que essas patogenias que estão aí citadas têm um componente epigenético intenso. Né? E são doenças que crescem intensamente, como é o caso da depressão, graça violentamente na nossa sociedade. Câncer tem uma conotação epigenética e, consequentemente, espiritual muito grande. Né? Esquizofrenia, diabetes, enfim. Existem outras que nós estamos pesquisando e que vai se identificar e que, na verdade, vai chegar no ponto em que Manuel nos colocou, que toda doença tem um componente, um elemento espiritual. Né? E, às vezes, a gente olha para certas situações e diz, puxa, mas que Deus fez isso com esse indivíduo? Uma pessoa extremamente, um intelecto monstruoso está limitadíssimo no corpo físico. Só quem não conhece uma coisa chamada planejamento encarnatório. O planejamento encarnatório tem uma relação direta com a dinâmica, com o que nós vamos fazer aqui, né? Com os mecanismos hereditários, mas também com as nossas escolhas. O que é que nós estamos escolhendo no meio ambiente que nós estamos? Vai ter implicação no plano material, no corpo espiritual. Quem não conhece, leia os capítulos 12 e 13 do livro Missionários da Luz, que é uma coleção, A Vida no Mundo Espiritual, que explica direitinho toda essa dinâmica do planejamento encarnatório, né? O caso do Segismundo. Então, a sequência, rapidamente, é essa. Então, há um planejamento no mundo espiritual, há uma correlação entre os pais para que possa haver a consecução da fecundação, há a ligação, quando se forma a célula ovo-zigoto do espírito, então, com a matéria, então, o embrião vai se desenvolvendo, e aí já, no embrião, os marcadores epigenéticos começam a atuar. E há que se dizer que, durante esse desenvolvimento embrionário, há uma relação muito forte entre a mãe e o filho, com implicações as mais variadas, que se expressam, às vezes, também em doenças durante o desenvolvimento embrionário. Eu tenho um filho que nasceu com lábio leporino e a fenda palatina, né? Hoje ele é um grande patologista médico, né? Mas que superou isso com muita dificuldade. E ele, certa vez, me perguntou isso quando jovem. Que Deus foi esse que fez isso comigo? Espero que ele comece a aprender em algum momento. Então, nós nascemos e aí vamos experienciar, ao longo de nossa encarnação, várias opções de vida, em que os marcadores vão atuando até que nós desencarnamos pela falência do corpo material. E aí retornamos à dimensão espiritual e vamos rever tudo que nós fizemos, vamos aprender e começar um novo ciclo, e assim nós vamos milhares e milhares e milhares e milhares de encarnações. Né? Encarnar dá muito mais trabalho do que desencarnar, meus amigos, meus companheiros. Então, chegando já para as conclusões, qual é a relação que tudo isso que nós falamos até agora tem a ver com um sentimento chamado amor? Lembremos que Deus nos criou simples e ignorantes, mas nós vamos desenvolvendo a inteligência e começamos a aprender a desenvolver um sentimento chamado amor, que vai nos transformando, depurando, e nós vamos constituindo virtudes que se expressam pelo tipo de perispírito, pela purificação perispiritual. E nós vamos cada vez sabendo mais e mais nos aproximando do Pai. Como é que nós percebemos o amor? Ele é um sentimento. E é o estado de sempre, permanente, em que nós vivenciaremos como quando nós chegarmos perto do nosso irmão Jesus. Né? Vivem sempre o amor. No dicionário, está grafado assim: sentimento que impele as pessoas para o que lhes afigura de belo, digno e grandioso. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, tem a questão, um comentário de Kardec, a questão 938, e ele fala sobre o amor. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado.
dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos puros, espírito perfeito, onde tudo é amor e bem. Ora, vamos chegar lá. E até me lembrei da carta de Paulo, na primeira carta dele ao povo de Coríntios, que ele fala do amor. Olha, é lindo, né? Essa carta de Paulo, o cantor Renato Russo aproveitou parte dela, misturou com os versos de Camões, né? E constituiu uma música chamada Monte Castelo. É muito bonito. Mas eu só vou botar os trechos iniciais aqui. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada vale. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada será. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. E aí, questionamos, nós amamos verdadeiramente? Eu acredito que eu amo, mas pontualmente, em alguns momentos. Quando nós estamos amando verdadeiramente, não meu carro, nem minha casa, porque Deus não me deu minha casa, nem deu meu automóvel. Deus me deu a inteligência, a capacidade de crescer e de trabalhar na construção do universo, dos universos. Então, nós ainda, como espíritos imperfeitos, amamos, mas só que pontualmente ainda. Né? E, para aprender a amar, a receita perfeita está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, fora da caridade não há salvação, não é mesmo? E o amor, quem vivencia, cria vacinas que tanto estão procurando para o nosso corpo material nesse momento, mas essas vacinas nos previnem muitas coisas maiores e são para sempre. Quando nós podemos ter tolerância, maturidade, benevolência, sobretudo capacidade de perdoar, porque todos esses sentimentos purificam, harmonizam o nosso perispírito. É difícil? Para mim, ainda é difícil. Várias vezes me vejo escorregando na maionese, como dizem aí, né? Então, podemos, chegando ao final, buscar algumas conclusões. O meio ambiente ele é constituído por elementos materiais e espirituais. O meio ambiente, os fatores epigenéticos interferem na consecução, na execução do nosso planejamento encarnatório, mas não de forma determinística. A doença, na verdade, é uma grande ferramenta de transformação espiritual, com vista ao espírito alcançar a vibração do amor para sempre, perenemente. E, além do mais, nunca esqueçamos que o amor cobre uma multidão de erros que nós possamos cometer. A doença, na verdade, é uma correção de rota, se puséssemos sintetizar numa frase. As doenças nos corpos físico e espiritual podem ser minimizadas, mitigadas ou mesmo erradicadas por escolhas virtuosas do amor. O progresso evolutivo não se relaciona com o tempo, e sim com a internalização dentro de nós, espíritos, daquilo que vivenciamos, que nos possibilita separar bem e mal, né? Ou seja, as leis divinas. Quanto mais nós vivenciarmos as leis divinas, mais no caminho do progresso estamos. As provas e purificações, as expiações, na verdade, são aprendizados. Consequentemente, vão variar esses processos em cada um de nós, em termos das nossas necessidades encarnatórias. E qual é o grau de relacionamento com a matéria? Agora é o trabalho para casa. Para que cada um de nós hoje, não é para casa porque nós não estamos nas nossas casas. Eu, pelo menos, estou confinado. Então, mas na hora de dormir, né, o que eu estou fazendo com as minhas escolhas? Que tipo de escolha eu estou fazendo? Que interruptores
seja ele no plano material ou no plano espiritual, eu estou ligando ou eu estou desligando? Ligando ou desligando, acelerando ou retardando, terão implicações. E aí, então, depende do exercício do nosso livre-arbítrio. Temos que ter cuidado, nós encarnamos na matéria para vivenciarmos na matéria. Nós podemos tudo aqui, só não podemos excesso. E o excesso varia para cada um de nós, do que e como. Né? Os nossos corpos são diferentes, são feitos sob medida para cada um de nós. Então, cada um sabe o que é excesso para si. Né? Uma barra de chocolate pode ser um excesso para Eliane, minha esposa. Não é? Uma pitada de sal a mais pode ser excesso para mim. Depende da condição dos nossos corpos materiais. São escolhas. Né? E o que estamos fazendo com as nossas escolhas de liberdade, as atividades que dirigem a nossa encarnação? O que nós estamos fazendo com a nossa liberdade, com a nossa escolha, com nossos atos? O que nós estamos fazendo do amor? O que nós estamos vivenciando em termos de amor? Realmente amor, de sentimentos do bem. O que nos dificulta escolher vivenciar no amor? Então, eu tenho esse procedimento, eu vejo a minha situação atual e o que eu desejo. O que eu tenho que fazer para chegar naquilo que eu desejo, na situação desejada? O que eu posso implementar como espírita, se eu me proponho a ser um espírita consciente, para eu progredir enquanto espírito? Então, nós temos que nos livrar das paixões. Então, eu tenho que perguntar, o que no dia de hoje eu vivenciei desses derivativos do orgulho e do egoísmo, as duas grandes pragas, como os espíritos nos falam, nesse planeta, né? O que eu vi? Será que eu tive sentimento de raiva hoje? Será que eu tive sentimento de ódio em relação a algum irmão, alguma irmã? Será que eu tive medo? Se eu tive pânico? Se tive perdas de pessoas queridas? Enfim, eu tenho esse slide impresso e grudado aqui na parede para todo dia eu dar uma olhada nisso. Esses sentimentos nós temos que desligar do nosso perispírito, né? O mais que nós pudermos. Por isso, está lá em Mateus, o mestre nos ensinou, vamos vigiar nossos pensamentos. O que nós estamos pensando? Que sentimentos nós estamos vivenciando? Mas nós não vivenciamos só coisa ruim. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós vivenciamos momentos de amor, momentos de compaixão, de caridade, que se expressam de vários outros derivativos do amor. Né? Certamente, né, nós vivemos momentos de tolerância, momentos de calma, de tranquilidade, de carinho, de docilidade, de bom humor, de fraternidade. Nós, reunidos nesse momento, é um momento de fraternidade, é um momento de purificação perispiritual. Né? Quantas vibrações de espíritos, mentores desta casa, estão atuando nesse momento, não importa onde esteja. Para o espírito, não existe nem tempo, nem espaço. Os espíritos superiores estão atuando nesse momento, esteja certo, para cada um de nós, nos possibilitando aquilo que nós precisamos, não necessariamente o que desejamos. Lembra disso? Os espíritas têm a mania, companheiro, você aí está zangado com o outro, fica não, olha o bip, benevolência, seja benevolente, indulgente, perdão. Se não podemos praticar tudo isso que está aí de uma vez só, não é? Essa aqui também tem impressa, eu tenho uma do lado da outra, fico olhando, eu quero mais, a desejada é essa parte aqui, não é? Eu não quero a anterior. Então, companheiros, vamos vivenciar cada vez mais isso, vamos orar, pedir por isso, por benevolência, indulgência e perdão, por os nossos irmãos que estão passando por dificuldade nesse momento, conscientemente ou não. Né? Então, que saibamos utilizar esses interruptores chamados marcadores epigenéticos e epispirituais, vamos dizer assim, né? Vamos tentar diminuir, se não desligar os sentimentos de orgulho e egoísmo que tanto nos prejudicam. E vamos girar esse botão do marcador dos epigenéticos para aumentar cada vez mais o nosso tempo de vivência no amor.
pois só assim a nossa luz vai brilhar e do Pai vamos nos aproximar. Era isso que eu tinha que colocar, companheiros. Muito obrigado. A nossa gratidão. Tem como aplaudir? Não, por favor. Muito obrigada por esse conteúdo maravilhoso que com certeza vibrou intimamente em cada um de nós. Deus te abençoe. Toda vez que faço esse estudo, acontece o que está acontecendo agora. Eu sou invadido por uma emoção muito forte. De amigos que estão aqui conosco aqui nesse momento. Sim. Quando você falou que nós estávamos assim, envolvidos pelos amigos espirituais, eu pude perceber a dimensão disso, né? Aqui nós estamos presentes em muitos lares, né? Então, o trabalho que a espiritualidade faz para que possa estar em cada lar, com cada um de nós, né? Então, essa emoção é fruto dessa presença, desse amor, dessa sua generosidade em nos trazer esse conteúdo que realmente vai nos inquietar, né? O tempo inteiro, uma quantidade imensa de informações, mas de uma forma muito inteligente. Muito obrigada, Fernando. Quero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Muita gratidão. E quero dizer para vocês que o Fernando vai voltar, viu? No próximo mês ele já está escalado. Vamos expulsar do Gégio. Não, nós queremos que você fique conosco. Olha, aqui no bate-papo, nós temos aqui algumas pessoas se colocando. A Tabata dizendo, maravilhoso. O Edson dizendo, a emoção é a expressão do amor lavando nossas impurezas. Pois é, isso aí. Muito bom. Miriam, eu não gostei dessa sua postagem. Eu sou um tarefeiro da UCEAB. Eu sou um aprendiz da Não, noite. é porque eu recebi Eu fui hoje... tudo aquilo. Fui, é outra vida. Eu sou um outro ser hoje. Mas é porque hoje eu recebi muitas mensagens, né? Todo mundo querendo saber que tema era esse, como é que é isso. Então, é só para as pessoas entenderem que você realmente está bastante credibilizado para nos falar sobre isso. É só para as pessoas entenderem, viu? Eu posso explicar que é involuntário, é inspiração. Eu sempre tenho uma relação entre a ciência material e a ciência espiritual. É involuntário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui nós temos um médico, nosso companheiro aqui da casa, o Diego, que disse que os estudantes de medicina deveriam assistir essa palestra. Eu também acho. Eu tenho procurado, Diego, na medida do possível, trazer sempre algum assunto de saúde e espiritualidade aqui para a gente refletir, né? Esse mês foi o professor Fernando. Por favor, tire-me esses títulos. Eu gostaria que fosse chamado só Fernando, estudante espírita. Tá bom, Fernando. Obrigado. O Gustavo está batendo palma aí para você, viu? Gustavo é meu filho. Na mão. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Todo mundo impactado, né? Todo mundo impactado. Verdade. Não tem nem pergunta para fazer, né? Ele nos deixou com a cabeça cheia de informação para a gente pensar, né? E nos deixou aí dever de casa, viu? Assim que é bom. Sim. Marcelo está dizendo aqui, parabéns pela palestra, muito obrigado. Eu que agradeço. No próximo mês, o Fernando vai voltar no dia 25 de novembro, com um tema também bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vai ser sobre espírito, sexo, sexualidade e sexismo. Só para deixar vocês inquietados. Olha só aí. Próximo dia 25 de novembro.
espírito, sexo, sexualidade, sexismo. Isso. Isso aí. Ó, tem mais uma... Eu tenho uma dúvida. Fala, Moisés. Oi, pessoal, Fala boa aí. noite. Fala aí, Moisés. Eu vi aquele exemplo que Fernando mostrou sobre os ratinhos, né? Que um passou para o outro algumas características dos antepassados, né? O medo Eu estava pensando, porque a genética a gente passa as características físicas, né? De um ser para o descendente dele. Mas existe essa superstição, esse culto popular de que às vezes a gente puxa algumas características emocionais ou jeitos, né, do pai, né? Aí fica falando, puxou tal coisa do pai, puxou tal coisa da mãe, né? É ansioso igual o pai, é calmo igual a mãe, né? Essas coisas também fazem parte da genética ou desses outros fatores que você mostrou aí. Personalidade. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o espírito é individual, né? Que ele carrega essas características dele, né? Que não puxa do pai e da mãe. Vou tentar responder assim. Primeiro, nós não devemos separar jamais o espírito do corpo. Tá? É uma coisa só. Existe uma ciência chamada etologia, que estuda o comportamento dos seres. Né? Então, existe elemento genético, no nível material, que influenciam, sim, a maneira de gesticular, né? Igual da mãe, do pai. Tá? Mas existe um componente espiritual também. Nas duas coisas. Viu, Moisés? Então, as duas coisas interagem, certamente, seguramente. Agora, se for um cientista reducionista, ele quer ficar só com a matéria. Né? Mas está acabando. Estão surgindo os núcleos de pesquisa, espiritualidade e ciência em várias universidades. Né? É a grande lástima onde eu trabalhei não ter podido ter a experiência para fazer isso também. Em Juiz de Fora já existe. Chama-se NUPS, Universidade Federal de Juiz de Fora. Procure NUPS, vocês vão encontrar. Isso, tem explicações. Será que respondeu a sua pergunta, Moisés? Sim, sim. É um tema bem complexo, né? Sempre vai ter uma duvidazinha, mas obrigado. Se eu puder contribuir, existe um campo morfogenético que a constelação familiar tem trazido aí como contribuição, e aí vai também a questão de afinidade, né? De você se identificar com o pai ou com a mãe, e aí você buscar, através do exemplo, essas características, elas passam a fazer parte, né? Assim como a teimosia do pai ou da mãe, ou a intolerância, né? Isso também pode ser... você pode arrastar isso também. Aqui, Patrícia está falando também para as más tendências, é verdade, o que eu acabei de falar. O Sandro está colocando aqui que o nível das palestras que estamos tendo ao longo do ano está fantástico. Que bom. Parabéns para o Gégio. Laura Brejão quer falar. Vamos lá, Laura. Fale, por favor. E aí, tudo bem, né? Tudo bem. Fernando, maravilhosa a palestra. Muito obrigada. Maravilhosa. Você fala com uma propriedade realmente que demonstra que a inspiração é bastante alta. Você é muito inspirado. E eu acho que é por isso que você se emocionou tanto no final, porque você estava sob forte inspiração quando acabou de falar, a emoção veio junto. Eu acho que tem um componente aí dos seus amigos aí que estão te inspirando. Eu queria só fazer um comentário que, como se não bastasse toda a responsabilidade de criar filhos e ensiná-los aqui nessa vida e passar a eles características genéticas simples que a gente conhecia até agora eu vou guardar comigo também a preocupação
de passar para os meus filhos características como medo, por exemplo. É assim, para aumentar muito a responsabilidade de criar filhos. Só para eu permanecer no meu tema de sempre, né, dos últimos 3 anos da minha vida. É só isso, só um comentário. Obrigada, Fernanda, demais. Brejão, uma sugestão. Você acesse no início de novembro, depois o Gustavo coloca a data para você, no canal chama-se UCEAB, lá do meu centro espírita. Estou até com a camisa aqui, ó, a letra é essa, UCEAB. Um estudo muito bom que talvez te interesse. Chama-se Nossos Filhos São Espíritos. É uma moça, uma senhorinha, uma jovem senhora, uma jovem famosa senhora do grupo espírita. Júlia Olivier. Ela é do Júlia Olivier. Também estará fazendo estudo na UCEAB. É isso aí. Ai, Senhor Jesus. Pois é, só para permanecer no tema, eu acho que o peso nas costas fica cada vez maior. Aliás, desde o dia que eu cheguei no Géjo, só fez aumentar o peso nas minhas costas. Porque o Espiritismo, na minha opinião, faz isso. Ele pega toda a responsabilidade e joga em cima da gente e fala: toma que é seu, vai aí, toca daí que a vida já te dei. Toma que é seu agora. Você citou 3 obsessores, né? Não, eu tenho vários. Eu citei 3, né, do tema. Ô, Laura, só para ajudar aí para a gente pensar, a mediunidade de intuição vai ser a mediunidade do futuro. E ela precisa que a gente amplie largamente e desenvolva a inteligência. Então, o Fernando ficou bravo comigo quando eu dei uma pensada no currículo dele, só para vocês entenderem de leve, né? O nível da pessoa, entendeu? Então, assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, a pessoa ela não está sozinha, entendeu? Ele não está sozinho nessa empreitada. Então, claro que não. Quanto mais você tem intuição, mais você tem que estudar, mais que você tem que ampliar a sua capacidade e a sua inteligência. E por isso que Sandro está elogiando o nível das palestras, né? Porque a gente tem procurado aí convidar pessoas que estão nessa vibração. Miriam. Diga, Ana Maria, diga. Eu estou aqui, não estou conseguindo realmente me conter com a minha perguntinha aqui, estava tentando não fazer, mas a vontade está muito grande. Eu queria saber o que a epigenética diz sobre a trissomia do cromossoma 21. Vamos lá, Fernando. Isso aí eu falo no próximo estudo sobre o sexismo. A trissomia do 21 provoca um cromossomo a mais. Por isso que eu disse lá no estudo que normalmente era aquilo. Chama-se síndrome de Down. Né? Um cromossomo a mais ou a menos, mais um, mais dois, ou um pedaço a mais, ou troca de sequência, altera tudo. Então, a síndrome, no caso do síndrome de Down, em geral, acontece com em função dos últimos ovos que são liberados da mulher, tem maior chance, na hora dos cromossomas se separarem para formar os gametas, em vez de cada par e um para cada lado, vão os 2 para um lado só, e forma um óvulo com 24 cromossomas em vez de 23. Aí, quando junta com o do espermatozoide, dá 47 em vez de 46, e implica naquele conjunto de características que é a síndrome de Down. Existe uma infinidade... Mas existe alguma explicação por que ocorre isso? Já existe? Porque eu já pesquisei muito, nunca encontrei. Mas existe algum... eu posso dar explicação material, tá? Não de junção do cromossomo. Mas eu queria deixar que os companheiros dessem a resposta para você. A explicação real... Não, Fernando, olha só, eu gostaria de colocar para você, que o pessoal do grupo já me conhece, já sabe, mas eu tenho uma filhinha com síndrome de Down. Então, eu tenho um interesse muito grande em relação à genética sobre o assunto, entendeu? Em relação à genética. Então, os 10 que formam o corpo dela, como ela se chama?
A sua filha? Tatiane. Então, os 10 trilhões de células da Tatiana, tirando as células reprodutoras dela, tem um cromossomo a mais. Então, nós não temos como tirar de cada célula o cromossomo a mais. Então, não tem como se tratar na ciência do homem isso. Não é? Então, a explicação que eu dou para você é que isso tem a ver com planejamento encarnatório. Essa é a explicação correta. Tá? É um nível maior, não é o nível da matéria. Né? Geneticamente é isso, ela tem um cromossomo a mais em cada das células, tá? E que isso se formou na hora do gameta se constituir, que ele ficou, em vez de 23, com 24 cromossomos. Aí, quando juntou, deu a célula ovo-zigoto com 47, em vez de 46, daí para frente elas vão se copiando. Então, a causa genética é essa, material, mas a causa original pode estar certo, que é de origem espiritual. Não, sim, com certeza. Foi essa explicação que me fez. Tem um amor maravilhoso. São crianças com certeza. Ensinam a amar. Só quem tem. Olha o que eu vou falar agora. Eu lhe digo de cadeira. Só quem verdade. tem um filho especial sabe o que é viver. Sabe o que é. Eu posso até imaginar, Ana Maria. Realmente. Eu posso até imaginar, Ana Maria, a Tatiane sentada no laboratório no plano espiritual, cercada de geneticistas da mais alta envergadura, promovendo magnetização das células masculina e feminina que iam se formar para que ela viesse nessa encarnação. Então, assim, um planejamento rigoroso. Ela costuma dizer que ela estava lá em cima esperando eu casar com o pai dela para ela vir. E depois ela escolheu o irmão dela, o Léo. Ela fez campanha para o Léo nascer. Enquanto o Léo não nasceu, ela não me deu sossego, porque ela queria o irmão dela, Léo. Então, ela me exigiu a complementação do que era o nosso planejamento. E foi essa explicação maravilhosa que me fez amar tanto o Espiritismo. Logo que eu comecei a conhecer a doutrina e que eu ouvi falar sobre isso, eu fiquei encantada com isso. E realmente foi uma coisa que me fez, me cativou para começar a estudar a doutrina espírita. Foi essa explicação. Mas a minha curiosidade é científica mesmo, entendeu? É saber por que acontece cientificamente, por que essa divisão ocorre, entendeu? Porque a questão espiritual, isso aí eu já consegui durante esses 40 anos, né? Um trabalho, Ana Maria, um trabalho de grande envergadura, uma magnetização, entendeu? Desses campos morfogenéticos, esses dois gametas aí, né? O seu e do seu esposo, para que essa pérola viesse à sua família. Com certeza. Pode ter certeza que foi assim, marcado com X de ouro. Eu digo isso. Realmente foi um privilégio. Me parece que Diego abriu o microfone aí para falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria agradecer o Fernando pela palestra, né, e repetir aí que eu acho que os estudantes de medicina deveriam assistir. A gente tem na medicina muitas doenças que a gente chama de doenças idiopáticas, que a gente não tem uma causa definida, e eu acho que essa palestra dele hoje ilustrou muito bem isso, né? A gente, levando em consideração essa questão da epigenética espiritual, a gente tem muita resposta e que a gente, dentro da medicina orgânica, a gente não tem. Então, meus parabéns, Fernando, por apresentar isso para a gente aí, a gente ter essa oportunidade de aprendizado contigo aí. É muito bacana mesmo. Parabéns. Pois é. Agradeço a quem nos inspira. Oi, sou eu. Agora sou eu. Eu achei muito legal a palestra toda. Depois o Moisés vai falar alguma coisa também. Mas eu fiquei pensando depois no que a Laura falou, né? E depois agora, acho que esqueci a última pessoa que falou agora. Perdão. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. Isso. A gente, às vezes,
quando pensa, né, nisso na genética, de, ai, meu Deus, o que eu vou passar para os meus filhos, né, para as nossas gerações, para as outras gerações, e a gente esquece também que cada um de nós é capaz de diminuir, né, a velocidade ou aumentar a velocidade, por mais que tenha esses marcadores em cada um de nós que foi passado pelas gerações, né, que às vezes a gente nem sabe, né, e tá tendo algum hábito ruim ou faz parte de nós, né, das nossas más tendências. A gente tem hábitos que não são tão saudáveis, mas mesmo assim os espíritos, cada um dos espíritos tem a capacidade, às vezes o mérito, né, de conseguir bloquear o que pode ser negativo da genética, né? E isso é que é a grande beleza de ver, apesar da gente estar tudo reunido, conectado pelos genes fisicamente, cada um de nós é capaz de transcender, né, a própria natureza física. É muito massa, muito massa. Isso aí. Laura Brejão de novo. A epigenética, Lili, ela depende muito da força do espírito, né? Que é o que a gente tem feito aqui, através do conhecimento espírita, balizar esse espírito, né? Engrandecer esse espírito com aquele marcador girando de forma positiva para aquele slide do amor. Sim. E todas as suas possibilidades que o Fernando colocou tão bem lá, quase no final da palestra. Né? Então, essa força do espírito, né? Que a gente precisa trabalhar para a gente apropriar, poder, né? Da nossa força. E porque a gente pode mudar muita coisa, né? Especialmente até o planejamento, né? Que a gente chama de karma, né? Que na realidade a gente pode dar um novo olhar para tudo isso, né? Uma nova forma, né? Eu queria colocar, na minha colocação não, de alguém que eu ouvi que eu acho perfeito, acho que foi o Chico. A gente não pode mexer no que já aconteceu, né? Não pode tirar aqueles cromossomos, mas daqui para frente a gente pode mudar muita coisa, se a gente tem consciência dos valores espirituais, né? Do Evangelho, fundamentalmente da receita perfeita de Jesus. Eu escutei essa frase essa semana passada numa live de uma nutricionista, que ela disse, eu vou citar Chico Xavier aqui, porque a gente pode mudar a alimentação a partir do momento que a gente não pode fazer um novo começo, mas pode fazer um novo fim. Então, isso aí acho que cabe em todas as... Né, Gustavo está botando a mão no rosto. Eu tive um mestre que falava assim, ele era da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Ele dizia, não existiu, não existe e nem existirá melhor medicamento do que a boa alimentação. O nome dele não é Gustavo Costa, com certeza. Laura, quer falar alguma coisa? Rapidinho. Quando eu estava tentando engravidar do meu primeiro filho, que é o Antônio, eu fiquei 3 anos, né, tentando engravidar dele, e ele é fruto de uma fertilização in vitro, para quem não sabe. A gente escuta muito, né? Você não tem nada, seu marido não tem nada, tá tudo bem com vocês, é só uma ansiedade, libera essa ansiedade aí que vai dar tudo certo. E isso é muito surreal, ouvir isso de médicos que as pessoas te indicam como sendo especialistas no assunto. Aí o Diego falou aí sobre as doenças que a medicina orgânica não conhece a causa. A questão da fertilidade e da concepção, né, dos filhos, eu aprendi nesses 3 anos que é muito sem nenhum tipo, ninguém te dá nenhuma explicação, nem para você não engravidar, se você é totalmente saudável, seu marido é totalmente saudável, e nem para você engravidar depois de 9 meses que seu filho nasce, se você tinha vários problemas e fez uma fertilização, como que eu engravidei do meu segundo filho? Também não tem resposta. Alguma coisa acontece ali dentro, a gente não sabe. E o primeiro, por que não vinha? A gente também não sabe, alguma coisa que acontece, não sei o quê. No final das contas, eu cheguei à conclusão de que a definição do nascimento, tudo isso que o Fernando apresentou hoje, né? Essa coisa
simples e, ao mesmo tempo, mega complexa, que é essa junção de células e distribuição de cromossomos e códigos de DNA e tal, que acontece de forma tão simples, todo dia, toda hora, dentro da gente, e, ao mesmo tempo, é tão complexo. Isso é tão maravilhoso e tão definitivo para a humanidade, porque é a definição da vinda das pessoas, que não ficou na nossa mão. Deus entregou quase tudo e ficou com uma boa parte para ele. Tipo, esse aqui eu não vou poder dar tudo, porque eles vão fazer o que não devem. Então, eu vou guardar um pouquinho para mim, aí eu vou mexendo de acordo com a necessidade, porque senão eles vão fazer porcaria. E aí, um monte de coisa ficou fora da nossa mão mesmo, e a gente não tem essas respostas pela medicina. Mas eu acho legal que não tem. Acho melhor assim, tá em melhor mãos do que nas nossas. Mas a Laura teve o privilégio de ter uma mentorazinha que... Né, eu fui... Uma mentorazinha na nossa casa que acabou dizendo o que era necessário, o que foi feito, né? Quer dizer, ela jogou, né? Ela deixou no ar, né? O que Pretinha fez foi também deixar um pouco para minha fé, né? Porque ela falava que ia acontecer, ela não falava quando, nem como, nem a que custas, nada. Ela só falava, não, vai dar tudo certo, minha tia, não fica tranquila. Mas é tipo assim, entrega para sua fé também, né, minha filha? Porque não vai ser tudo fácil, né? Acredita, né, Laura? Acredita, né? Isso aí. Me parece Geisa. Que tem um monte de coisa aqui que a Geisa falou que eu não vou conseguir ler tudo. Ela quer falar agora. Ela quer falar, então, por favor. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, querida. Tudo bem. Só para dizer que a epigenética me curou do meu açúcar alto. Em 3 meses, eu perdi 6 quilos, não tem câncer de pele mais, não tenho mais açúcar alto, não tem alergia no meu corpo, bronquite, asma, foi embora. Então, a alimentação é importante. Eu sigo um protocolo do Projeto Energia Crônica, onde eu faço parte. Tem a doutora Vanessa, que ela é da Medicina Integrativa Quântica, que eu já falei para vocês sobre o scan quântico, que mensura em 10 segundos a doença que vem nos chakras. Se você não trata do primeiro, segundo e terceiro chakra, a criança ferida, toda essa parte aqui problemática, não adianta, porque os superiores, os chakras superiores, é espelho dos chakras inferiores. Então, e o coração, o amor que a gente tem, por isso que eu falei que envolve a cura ter o amor, porque a junção disso tudo, que envolve o amor do coração, que envolve essa chácara superior, para a gente ter a cura. Então, eu sento para meditar 3 vezes ao dia, tenho estudado toda essa parte de tratamento, de tudo, porque a mediunidade também, claro, mas a meditação, ela abre o seu olho de ouros e ela abre automaticamente sua intuição. Então, tudo vem para você. E o futuro é isso aqui, sim, porque em cima da consciência nós vamos ter a decisão de botar o pé no nosso propósito agora, de fazer o certo. Chega de coisa ruim. Foram anos que a gente ficou com essa inércia, a gente não pode mais ficar. Então, a epigenética ela veio para nos ajudar. O 5G ele vai entrar com muito problema. Quem vai ter aumento de esquizofrenia, vai ter problema. Quem tem tatuagem, quem tem metal no corpo, vai ter problema. Então, essa parte ambiental que o senhor falou é extremamente importante. Se eu não acordo, boto meu pé lá na grama para poder ter os elétrons, eu não vou ter, por eu ter açúcar alto no passado, há 4 meses atrás, a minha ferida não seca, porque eu preciso do elétrons ali, junto com a minha mão, com o meu pé. O sol, vitamina D, é crucial. Por exemplo, agora eu estou segurando para poder sair fora daqui para ir para o Brasil. Por quê? Porque lá eu tenho sol. Aqui eu vou ficar mal com o inverno, porque rola depressão, justamente por causa do sol. Eles me pediram no projeto
sai fora daí, porque a pior zona que você está é essa, porque agora nós temos... Eu não tenho sol, então vem muita doença para a gente. Tem gente que está no Brasil, não sai do apartamento, como é que a pessoa vai ficar boa? A imunidade, vamos lá, eu estou triste, estou muito triste, aí vem aquela coisa no coração, bombeia tudo para baixo, a tristeza, aí o que vem? Imunidade baixa, a doença vem. Se você fica alegre, né? Então, a imunidade melhora, a doença não expande, mas você fica guardando mágoa, guardando ira, rancor, o que acontece? Essa partícula toda, ela baixa e vai para o seu corpo virando doença. Então, é muito interessante, tudo está junto, corpo, mente, ambiente, interagindo, ajudando para acertar o campo magnético. Beijo no coração. Muito bem, Geisa. Ela falou da experiência pessoal dela com a epigenética, né? Tratando de doenças que ela conseguiu eliminar. E eu quero só dizer que a medicina integrativa, as práticas integrativas, elas estão vindo com força, né? E a medicalização, que também é muito importante, né? Mas as práticas integrativas, elas oferecem muitas opções para você buscar esse equilíbrio, essa homeostase que o Fernando falou, né? Que traz que quando se vê prejudicada, acaba trazendo desarmonia para o corpo, né? Então, manter mente, corpo, espírito em equilíbrio faz com que a gente tenha saúde. E foi o que a Geisa falou para a gente aqui, dizendo da sua experiência pessoal, né, de ter encontrado esse equilíbrio através de práticas integrativas, incluindo meditação. Desculpa, sem remédio. O que eu tomo agora é suplemento. Eu não tomo mais não tem química nenhuma no meu corpo, mas eu sigo um protocolo. Por exemplo, pimentão verde, vermelho e amarelo é altamente inflamatório. Berinjela, altamente inflamatório. Tomate, altamente inflamatório. Eu não posso pegar um glúten e botar agora. Eu saí de um açúcar alto, então eu vou ter que pegar esse protocolo e ficar por 2 anos. Eu tenho comido tudo natural, gente. Uma dica para vocês: proteína rica, gordura rica e carboidrato, um pedacinho rico. Isso tudo faz parte da minha dieta. Eu perdi 7 quilos, não é 6, é 7. Hoje eu me pesei. Muito bem, e por aí vai. Por aí vai. Moisés e Lili de novo. Vamos lá. Moisés e Lili. Gente, vamos lá. Aproveitando, rapidinho, aproveitando o tema de reencarnação, gostaria de compartilhar com vocês. Tem mais um espiritinho reencarnando. Eu e Lili estamos grávidos. Ê, que legal! Isso merece aplauso. Que bacana, que bacana. Muito bom, parabéns, que Deus abençoe. Então, hoje a gente tem que comemorar os 32 anos do casal de São Paulo, Carlos e Isabel, e a vinda de um bebezinho aí, né? Um netinho do Gégio. Uma menina. Ah, é uma menina já? Que maravilha! Já tem nome essa criança? Não, ainda não. Então, vamos colocar logo um nome nessa criança, que ela precisa ser chamada. É verdade. Gente, chegamos ao final da nossa reunião, foi maravilhosa, como tem sido sempre. Agradeço a contribuição de todos vocês, a presença, né, a paciência de estarmos aqui juntos. Agradecer ao Fernando mais uma vez, a gente vai agradecer sempre, a gente não quer mais que o Fernando saia daqui. E Paloma está aí? Tá por aí. Sim, estou. Tá, então tá. Então, vamos finalizar nossa reunião de hoje, maravilhosa, agradecendo a esse mestre amado, esse nosso mentor maior, governador da Terra, que está no leme dessa embarcação, no leme dessa nossa trajetória, nos possibilitando tantas oportunidades, mesmo diante de tantas situações difíceis que temos enfrentado. Hoje tivemos aqui uma ilha de excelência, que foi esse encontro, um conteúdo tão rico, de tanto amor, de tantas possibilidades, tanto conhecimento.
Vamos agradecer a esse mestre maior pela oportunidade de estarmos reunidos, da manutenção da nossa casa, que mesmo diante do isolamento social, tem se mantido de portas abertas para todos que aqui querem chegar, nos oportunizando encontros tão maravilhosos, com tanta luz, com tanto amor, com tantas vibrações positivas. A espiritualidade maior, esses benfeitores que nos assistem, estão felizes, porque têm encontrado em nossos corações um campo fértil de abertura para a ajuda que eles querem nos oferecer. E juntos nós temos somado os esforços e temos doado energia, esse ectoplasma que tem sido canalizado para os sofredores, para aqueles que estão em seus leitos de dor, de sofrimento. Então, nesse momento, Senhor, a nossa gratidão se amplia. Nós queremos chegar bem pertinho de Ti, Senhor, e uma emoção muito grande nos envolve pela Tua presença, pela presença desses amigos espirituais que nos assistem. E essa emoção é fruto dessa nossa elevação, porque nesses momentos que aqui estamos reunidos, conseguimos elevar-nos, Senhor, para receber a Tua presença, a Tua luz, a Tua bondade. Que tudo isso, Senhor, possa se espalhar não só pelos nossos corações aqui presentes, mas pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por aquelas criaturas queridas, Senhor, que estão sofrendo, que são do nosso relacionamento, aquelas que não são, mas que Tu sabes onde cada um se encontra, em qual leito de dor cada um repousa nesse instante. E é somando a cada coração aqui presente, doando aquilo que nós temos de melhor, que a nossa gratidão, Senhor, se eleva a Ti. Que possamos estar nesse momento, nessa conexão contigo, Senhor. E essa conexão nos alimente, nos cure, Senhor, dessa criatura imperfeita que ainda habita dentro de nós, desse homem velho que ainda trazemos dentro de nós. E que possamos, Senhor, nessa oportunidade, abrir esses nossos canais de energia magnética e assim, Senhor, nos sensibilizarmos para a transformação e nos melhorarmos a cada dia, vibrando no amor, vibrando na luz e vibrando na Tua intensidade, Senhor. Fica conosco, Jesus. Nós precisamos de Ti e que a Tua paz nos alcance, nos restabelecendo, nos guardando, nos permitindo uma noite de muita paz, de equilíbrio, de restauração. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Nossa irmãzinha Paloma, para a prece de Cáritas. Logo em seguida teremos o nosso passe virtual, onde cada um de nós será realmente beneficiado. Vamos pensar em todas as criaturas que sofrem. Cada um de nós sabe de alguém que está precisando. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças. Em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do Irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, Irmão celeste, ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do Irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, Irmão celeste, ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Obrigado, meus irmãos. Semana que vem nós vamos continuar falando do amor. Marcelo vai nos trazer, nosso presidente Marcelo, cadê ele? Vai nos trazer aqui um assunto também relativo ao amor, semeando o amor. Ame seu próximo como a si mesmo. A lição de casa que o Fernando nos deixou, né? Então, até semana que vem. A nossa aguinha, eu estou sem a minha aguinha aqui, que eu acabei esquecendo, mas quem tiver a sua aguinha pode ingeri-la, porque está realmente magnetizada depois desse passe. E que tenhamos uma noite de paz e luz. Semana que vem estaremos aqui nos encontrando. Um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deus. Tchau, pessoal. Boa noite. Gratidão. Obrigada.